Olá, meninas! Vamos à montagem dessa, que é uma das peças mais bonitas que eu já fiz. Essa arara a gente pode utilizar tanto na tiara, quanto num quadro, em outras peças também, tá bom? E o arquivo já tá aqui todo cortadinho, tá tudo explicado lá pra vocês, inclusive a quantidade de penas de cada cor, tá? Já tá lá no arquivo separado. Uma coisa importante que eu quero falar é que se você não quer fazer com tantos detalhes, do jeito que tá já fica lindo, tá vendo? Só o fundo em vermelho com essas duas camadas em azul e amarelo, você pode finalizar a arara desse jeito, que já vai estar lindo, já vai ser um arquivo em camadas. O que eu fiz aqui para deixar diferente? Eu cortei as penas e incrementei com essas penas, tá vendo? E eu vou mostrar pra vocês, é uma coisa que dá um efeito incrível, mas é muito simples de fazer, tá bom? Vamos começar a montagem. Aqui eu tô cortando um pedacinho de fita banana para montar o bico. Eu gosto de começar montando essas partes pequenininhas para não ter chance de perder. Porque eu gosto muito de trabalhar, mas eu não gosto de retrabalho. Então, primeira coisa que eu tento fazer num trabalho em camadas é unir essas partes menores, para não ter chance de perder. A cola que eu tô usando é a cola pano da Acrylex, que eu sempre uso. O papel que eu recortei, o corpo dessa tiara é de um kit de papéis iluminador que tem no site da Mimocrafts, ele é da Cricut. Naquele PDF eu coloquei a referência dele, tá bom? Mas você pode estar substituindo pelo papel Color Plus sem problema. Inclusive esse papel eu tive um pouco de dificuldade de colar. Eu tive que usar a cola quente, não pude usar a cola pano. Vocês vão ver o que eu tô falando. O bico eu cortei no papel glitter, essa parte azul no papel Flúor, Color Plus, Flúor, Color Flúor, né? E o amarelo no Color Plus amarelo 180 gramas. Aí tem um detalhezinho em preto e os olhos, o bico e os olhos. Vou fazer essa colagem aqui. Então vocês viram que eu coloquei a base com fita banana e depois prendi as partes menores com cola pano. A base com fita banana deu um ressalto entre o rosto, né, a carinha da arara em vermelho e essa parte branca, ficou com um altinho. Porque nas camadas é interessante a gente ir trabalhando sempre a questão das sombras e do volume. Eu falo isso sempre pra vocês. Senão fica com aspecto chapado, mesmo você criando um trabalho em camadas. Se você pegar e usar cola em tudo, ele vai dar um aspecto de chapado, de impressão. Não é isso que a gente quer. A gente quer trabalhar, abusar dos volumes e das sombras aqui. Vamos colar esse olhinho pra gente não perder o olhinho. Aqui você também pode colocar alguma pecinha, aquele olhinho que se mexe, aí vai da sua imaginação. Não fiquem presas ao material que eu utilizei, tá bom? Vou começar agora colando as penas. E uma coisa interessante é que eu sempre começo de baixo para cima na montagem das penas. Por que isso? Porque eu consigo com isso que o acabamento da que tá em cima cubra o acabamento de baixo. E aí dá um efeito perfeito no final, tá? Então a gente começa sempre de baixo para cima pelo rabo, no caso aqui, que eu vou colar, tô colando o rabo, as penas maiores que ficam no rabo da arara. Tô usando a cola pano, mas para fazer as partes menores nesse papel específico, que é o papel iluminador da Cricut, nas demais eu vou usar com cola quente, porque ele demora muito a secar. Ele é um papel que tem uma superfície muito lisa e não ajuda a secagem da cola. Então a gente força com a cola quente. Vou deixar aqui no cantinho, enquanto seca, vamos ver se vai secar. A gente já vai colocando as penas na parte azul e na parte amarela. Então eu fiz uma base com o Color Flu e cortei as peninhas no papel glitter azul.
Esse papel também é de um kit do que tem no site da Mimo, de papéis glitter. Isso aqui vai encaixar perfeitamente aqui depois, tá vendo? Ó, o encaixe é esse, e depois a gente vai ter um acabamento ali, é o que eu tava falando sobre o papel, sobre a cola não secar muito bem nesse papel iluminador. Ele é um papel que parece um metal mesmo. Muito bonito o papel, mas realmente a cola pano não pega bem nele. Vocês me marquem lá nas redes sociais de vocês, tá bom? O @Santa Ideia Oficial. Quero ver bastante arara, tucano, flamingo espalhado por aí. Eu quero que vocês façam muito sucesso e vendam muito nesse carnaval. E aproveitem o arquivo durante o ano inteiro, porque tem festas aí que dá pra utilizar em quadros também. Sinceramente, esses arquivos estão uma verdadeira obra de arte. Vendo de perto é uma coisa que chega a emocionar quando a gente vê. Vou deixar aqui no cantinho. Agora a gente vai começar colando a parte azul. Eu já havia feito o teste antes e, olha, vai encaixar aqui. O papel azul glitter pegou no Color Plus, porque a base é o Color Plus, que é um papel mais fosco. Então, quando a gente tem superfícies mais lisas, que tem dificuldade de usar a cola. Tô usando um boleador, que você pode substituir por qualquer tampa de caneta, ou sabe aquelas canetinhas escolares das crianças que tem o fundinho bem redondo? Pode usar também o fundo dessa canetinha. E tô usando aqui uma base de EVA, que é uma espuminha, onde eu uso o boleador para fazer curvar essas peninhas. Por quê? Porque a gente precisa de volume. Se eu pegar e só chapar as penas aqui, eu vou ter muito trabalho de colocar as penas e o efeito não vai ser tão legal porque eu não vou ter volume. Fica pouco diferente de um trabalho impresso. Então, por isso que eu sempre, quando posso, usar o boleador, usar o giz pastel seco para dar as sombras, usar a carimbeira, são coisas que vão ajudando a destacar uma peça da outra, o que está embaixo do que está em cima, e isso que dá aquele efeito gostoso de ver. Vamos colar essas peninhas. Olha, nem tô acelerando o vídeo, que eu quero que você veja que apesar de ter um efeito incrível, é um trabalho muito simples de fazer. É mais fácil do que colar paetê. Vamos lá, vamos colar as peninhas. Eu faço isso em toda a parte azul, lembrando que eu começo sempre de baixo para cima, porque aí a de cima vai cobrindo, vai fazendo o acabamento para que tá embaixo. E porque também simula o efeito das penas, né? A sobreposição acontece assim, de cima, começam embaixo e vão subindo. Esse kit de papel é o kit de papel glitter da Mimo. Esse, no caso, é o kit de tons brilhantes. Kit papel glitter, tons brilhantes. No site da Mimo Crafts tem muitos papéis diferentes. A gente fica, quem gosta de papel, é um parque de diversões. Mas é o que eu falo pra vocês. Não fiquem presas ao que eu tô usando. Usem o que tem em casa, principalmente nesses trabalhos que são muito coloridos e são com muitas camadas. Vai na gaveta de retalhos e reaproveita material, meninas.
também. Mistura coisa nova com coisa que já tem em casa, que usando a criatividade. Ó, tô finalizando aqui, olha, as últimas camadinhas do papel azul. Depois, ainda o papel amarelo vai sobrepor, as penas amarelas vão sobrepor aqui ao azul. É um efeito muito legal. Vou fazer o mesmo processo aqui no papel amarelo, mas agora sim eu vou dar uma acelerada aqui. Finalizei o amarelo. E agora eu vou prender essas duas partes, a azul e a amarela na nossa arara. Vou tentar o Color Plus com a cola branca para ver se eu consigo sobre esse papel metalizado. Acho que foi. Tô utilizando aqui uma pinça para ajudar na fixação dessas partes que são mais fininhas. Vou fazer a mesma coisa no amarelo, tudo é encaixe, tá? As peças já foram programadas para se encaixar. Deixando a cola secar um pouco. Agora que eu falei que vou começar o processo com cola quente, porque a outra cola não pegou. O papel perolizado, com o perolizado, esse vermelho, com ele não coloca a cola branca. Quando eu não tive mais a base de Color Plus por baixo. Talvez se eu tivesse feito o corpo da arara em Color Plus, né, eu não teria problema. Mas como eu fiz o corpo já todo metalizado, tô tendo que usar a cola quente. Mas vamos com cola quente. O bom é que a cola quente tá deixando... ela é mais bruta, o acabamento dela é mais bruto, tá deixando as penas mais ressaltadas, tá dando mais volume e eu tô gostando desse efeito. Continuo, ó, tá vendo? Comecei de baixo pra cima, naquilo que a gente já havia conversado. E eu vou fazendo a montagem, só que essas penas já é diferente das outras camadas. Nas camadas do amarelo e do azul, eu fiz a sobreposição total. E aqui já é um trabalho mais artístico, porque eu não preciso encher a arara de penas até o topo. A gente vai fazendo na medida que vai gostando, vai vendo o que fica bom. Aqui acho que ainda dá pra colocar mais um pouco de pena. Vou dar uma acelerada pra gente ir pra parte da montagem das folhas. Tá pronta aqui a nossa arara, você vai colocar as penas de acordo com a sua vontade aí, tá bom? Mas olha que lindo esse objeto, né? Ficou lindo. Vamos começar agora a fazer a folhagem. Isso que eu tô pegando é uma pinça que na internet eu encontrei como garra de jacaré. Era uma ferramenta que a Toque Cri vendia, mas que realmente eu não estou achando mais. Mas eu achei o nome desse terminal como garra de jacaré na internet. Você pode comprar esse terminal, essa parte metálica, e colocar adaptado num corpo de uma caneta. Ele só serve para segurar a esponja. Isso que eu estou usando na ponta dele é uma esponja de cozinha, aquela parte amarela cortada, tá bom? Porque funciona melhor do que com o algodão. Daí eu tô com a paleta de giz pastel seco. Esse meu giz pastel é da Faber-Castell, mas tem outros similares que funcionam muito bem também.
Esse foi, não me lembro o valor agora, mas foi um presente que eu quis me dar quando eu comprei, não é nada exorbitante, mas eu tô falando que foi um presente porque antes eu usava um de 20 e poucos reais que funcionava muito bem também. Eu quis me dar de presente com uma paleta maior e com a marca Faber-Castell, tá bom? Então eu tô aqui misturando verde oliva, marrom, para fazer o contorno dessas folhas. Eu coloco sempre uma folha branca embaixo para proteger a minha base regenerativa. Eu uso a base regenerativa da Mimo. Mas para não sujar e depois eu não ter risco de colocar um trabalho ali em cima e passar a sujeira do giz pastel seco para outro trabalho, eu sempre uso uma folha branca, porque a pintura é feita de fora para dentro. Aqui eu vou usar uma carimbeira só para dar um charmezinho. Se você não tem todos esses materiais, você não fica preocupado. Minha obrigação aqui é te mostrar realmente as possibilidades, tá bom? Mas você consegue um efeito legal adaptando o que você tem em casa. Essa é uma carimbeira da Toque Cri, verde, que eu tô só passando assim, só pra sujar, vou chamar de sujar, é pra sujar a folha, porque quando a gente monta dá um efeito legal, aquelas nuances. Tô passando aqui em volta desse arco também e vocês vão ver o resultado final. São detalhes, mas o nosso trabalho é composto por detalhes, tá bom? É o detalhe que diferencia, que faz você virar referência aí onde você mora. Hoje em dia, por exemplo, outras meninas terão esses arquivos. Então, sobressai quem tem criatividade, quem tem bom gosto, quem vai saber fazer isso de uma forma inteligente e criativa, certo? E caprichosa, né? Com detalhes, com acabamento perfeito. Nosso mercado está cada vez mais acirrado, então a diferença de um para o outro realmente são os detalhes. É o chamado borogodó. Tô com isso aqui é um boleador bem fininho. Pode usar uma ponta de caneta que não funcione. Eu só tô passando, ou uma ferramenta de vinco, só tô passando no veio da folha. Já tem essa marcação na folha, eu só tô valorizando ela. Mantendo um mínimo de organização quando a gente trabalha com camadas, é importante a gente se organizar a bancada, porque são muito detalhezinhos e a gente pode se perder. Vou começar aqui agora a dobrar como se fosse uma sanfoninha para um lado e para o outro. Tô dobrando aqui como sanfona. Só virar para um lado e para o outro, vocês vão ver esse movimento se repetir em vários arquivos aqui da oficina. Que a gente consegue um efeito muito legal também no final e é uma coisa simples de fazer. É o que eu chamo de trabalhar o volume do papel, né? Eu faço de forma que eu vou juntando, olha, e a base fica aparecendo pra mim, tá vendo? Para um lado e para o outro. Aí no final eu posso soltar e retomar. Se começar ficando difícil de virar, você solta e volta a fazer o mesmo movimento. O importante é que ele tenha sequência, ó, para que vire um leque. Olha que lindo. Agora eu vou fazer esse mesmo movimento de sanfona aqui nessa peça. E depois repetir na outra. Eu não sei o nome dessa planta, mas eu sempre quis desenhar algo parecido com ela. Eu gostei. Se alguém souber depois, até me passa no direct. Eu achei que ficou bem parecido. Tô passando cola na base, só para me ajudar a firmar. Tá vendo? Bem no pezinho da planta.
Aqui com cola quente funciona melhor. É porque eu tento não usar cola quente, né? Já falei. Porque a cola quente, não é que eu não gosto dela, é ela que não gosta de mim, porque eu me queimo muito com cola quente. Ó, tô segurando aqui pra não abrir. Eu vou precisar que ela faça esse movimento. E agora eu vou acelerar porque eu vou fazer a mesma coisa na outra parte. Agora eu sigo nas folhagens, né? A gente continua trabalhando as folhagens. Essas aqui eu só dobro ao meio, só marco, já tem um vinco no arquivo. O arquivo, gente, vai em DXF e SVG para quem trabalha com máquinas de corte, ou PDF para quem vai fazer à mão. Para quem vai fazer à mão, a orientação é imprimir de um lado da folha o arquivo em PDF, que já vai estar no tamanho ok para você imprimir, e usar o verso dessa folha, tá? E aí, onde tiver pontilhadinho é porque é para dobrar, onde tiver linha contínua é para cortar. E para quem vai usar nas máquinas de corte, eu preciso que você seguir pelo tamanho que tá descrito lá em cima no campo direito. Se tiver dúvida, pode me chamar no direct, mas eu tenho um vídeo no YouTube que eu faço essa simulação, que eu ensino. Mas por que isso acontece? Porque os arquivos vão nos formatos, são formatos universais, né? O SVG e o DXF, eles vão abrir em qualquer máquina de corte que você tenha. Mas cada máquina tem uma configuração, então eu preciso só que você ajuste e aí já deixa salvo aí na sua máquina de acordo com o ajuste dela. Vou precisar que você altere o tamanho do arquivo, que você confira o tamanho. Só você deixar todo o arquivo selecionado, tá bom? Deixa todo o arquivo selecionado e aí você vai colocar a medida que está descrita lá no canto superior direito do arquivo, com todo o arquivo selecionado, incluindo um L de cabeça para baixo que vai no arquivo, que é justamente esse L que dá o norte do tamanho da largura e da altura do arquivo. E depois eu preciso que você mude as linhas pontilhadas, para que onde você usar o seu pontilhamento de preferência, se você gosta de mais espaçado, ou se você não gosta de pontilhamento, que você quer fazer um meio corte, ou se você usa Cricut como eu, você vai mudar essas linhas internas para ponteamento, que aí ele vai vincar, certo? Então enquanto eu tava falando aqui, tava montando as flores, mas vocês viram que as flores eu só emborquei com um agulhão, e agora eu tô colando aqui as pontinhas do miolo e eu vou usar o boleador para deixar o miolo bem emborcadinho, tá? Então nas pétalas eu só peguei o agulhão e segurei com o dedão o miolo e emborquei as pontas. Essa aqui é a base da tiara. E agora a gente vai seguir montando a base. Tô só depilando aqui uma folhinha que cortou, mas não soltou. Essa tiara, ela é lateral, quer dizer que eu vou colocar ela de ladinho. E é bom a gente verificar antes, olha, como que vai posicionar a arara, porque a gente vai prender com cola quente para ficar bem firme. O rabo fica sempre para baixo e eu coloco nessa posição aqui a base. Vamos prender com cola quente e aí eu preciso fazer pressionar gentilmente, porque o papel é um material delicado, mas eu preciso que tenha uma pressão para a cola quente e o papel aderirem à tiara. Não colou, vou passar um pouco mais de cola quente. Aí, tá vendo? Com os dedos, eu pressiono para que o papel se molde a tiara. Tem que ficar bem firme. Ó, tô balançando aqui, tô vendo que tá firme. E o restante eu prendo com cola pano mesmo, tá? Uma na outra. Eu tô dando um tempo para secar, que eu prendi a base do papel na tiara com cola quente. Mas uma ponta na outra eu vou fazer com cola pano, porque o acabamento de cola pano é mais leve, né? Não fica grosseiro o acabamento. Vamos colocar assim. Então eu tô passando cola pano nas pontas das folhas.
e vou prender uma na outra, ponta com ponta. Espero secar. Agora é uma montagem de um arranjo. Para quem gosta de decoração, essa é a parte mais deliciosa que tem. Lembra aquele leque que a gente fez? Ó, tô passando cola quente na base dele. E aí eu começo a montar como se fosse mesmo um arranjo de flores. Não precisa ir até a pontinha, porque naquela parte ali eu já vi que a arara vai cobrir, certo? E aí agora é o show de camadas também que a gente tem. Além de ter as camadas das penas na arara, tem as camadas do arranjo, das peças, a sobreposição de peças. Podem ir viajando, é legal que a gente vá fazendo o contorno do arco. Quanto mais a gente conseguir contornar o arco, mais bonito fica o efeito quando a gente coloca na cabeça também. E as folhas, tô só emborcando para brincar com os volumes. Se você não tiver um agulhão, você pode usar um palito, tá bom? Só não pode deixar de fazer, não tem desculpa, eu não tenho isso, então eu não vou fazer, certo? Usar o material que vocês têm em casa. Aqui eu tô definindo qual a melhor posição. Depois que tem a minha foto, fica até mais fácil para vocês seguirem uma orientação. Mas das primeiras vezes é sempre assim que eu faço. E é o que eu indico a fazer também, porque às vezes a melhor forma que eu encontrei não vai ser a melhor forma que você vai encontrar. Às vezes vai ficar. Eu já vi muitas montagens que eu gostei bem mais que as minhas, de algum arquivo meu. E eu falo, eu babo, eu falo. Esse talvez tenha sido um dos arquivos em camadas mais bonito que eu já fiz. Gostei muito de fazer essa arara. Tucando também. Ó, tô prendendo, passei bastante cola porque é pra sambar, né, minha gente? Agora as flores, reparem que eu não coloquei o miolo das flores, porque eu vou prender o miolo depois que eu posicionar. Que aqui eu fiz das duas formas. Primeiro eu tinha feito com a flor pronta, mas aí no que eu pressionei para prender na tiara, eu amassei o miolo. Então eu achei melhor fazer dessa forma. Colar primeiro a flor para depois prender o miolo. Os papéis que eu utilizei, eles têm um pouco, eles são perolizados, né? O amarelo não, é um Color Plus comum, e esse laranja é como se fosse o Cartagena, só que ele é perolizado. Pode fazer com o laranja comum também, que vai ficar bonito. Também fica bonito no neon, né? Tá usando muito neon pro carnaval, acho que cabe. Não caberia se fosse para um quadro mais realista, mas pro carnaval cabe o neon. E os verdes que eu tô utilizando é verde Brasil, verde Buenos Aires, esse mais claro é um pistache e eu misturei um flúor também. São papéis que eu já tinha em casa, tá? Esses verdes. Aí eu usei um verde glitter também. Mas é o que eu falei. Eu fui pegando retalhos, aproveitando pedacinhos de papel e para fazer a montagem. Não, se você não encontrar essa variedade de verdes, você tem duas opções. Você pode usar 2 ou 3 tons de verde se você quiser, ou você pode imprimir e fazer o seu verde, né? Pega uma folha branca, faz a cor que você quer, imprime frente e verso e recorta depois. E aí a pontinha, a beiradinha da folha, o meio da folha que é branco, você vai dar uma esfumada com o giz pastel. Coloquei o miolinho com cola pano mesmo e tá pronta a nossa tiara. O que vocês acharam, meninas? Me marquem, tá bom? Vou ficar aguardando ansiosa.